Olá, galera! Tudo tranquilo? Meu nome é César Frade e eu estou aqui para falar para vocês sobre finanças. E esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre liberdade financeira. A gente vai continuar fazendo a comparação da vida do João e do Pedro. Antes de tudo, senta o dedo no like, ativa o sininho para você receber mensagens quando eu colocar novos conteúdos no meu canal. Vamos lá! Se vocês não viram o vídeo passado do João e do Pedro, entra aqui na descrição, que está aqui na descrição o link para o vídeo passado. Eu vou fazer um resumo rápido aqui. Quem é João e quem é Pedro? João e Pedro são duas pessoas de 25 anos que têm o mesmo salário de 15 mil reais. O que o João optou para a vida dele? O João mora num apartamento de 2 quartos, num bairro legal, num bairro top, tem carro do ano, adora uma viagem, roupa de marca, rolês, jantares interessantes. E ele pensa o seguinte: a vida é uma só. E eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho e não vou economizar nada. Esse é o João. O João gasta todos os 15 mil reais, não economiza nem um real. E o Pedro? O Pedro vive bem, do jeito dele. Ele mora num apartamento de 1 quarto, num bairro ok, um bairro bom, não o bairro nobre que o João mora. Ele tem um carro básico, financiado, mas é básico, usado, não é um carro novo. Adora os rolês, mas gasta muito menos. E ele decidiu que uma das coisas que ele vai fazer na vida dele é guardar 3 mil reais por mês para que ele possa decidir a hora dele aposentar. Então ele guarda 3 mil reais por mês e gasta 12. Vive bem, vive do jeito dele. Os dois estão super felizes e com 25 anos. E é assim que eles vão levar a vida deles daí para frente. E aí o que nós fizemos? Nós olhamos com lupa a vida do Pedro, a vida financeira do Pedro. César, e a vida financeira do João? A vida financeira do João é o seguinte: vamos curtir a vida e gastar o salário. Porque se eu morrer amanhã, fica tudo para trás, tudo fica aí. Então ele continua gastando os 15 mil reais. O que acontece é que depois de 30 anos, muito provavelmente, em algum desses momentos, sem constituir a reserva de emergência, o João não constituiu, ele gastava tudo. Ele passou por algum percalço. E nesse percalço, o que ele teve que fazer? Ele teve que recorrer ao empréstimo pessoal. A partir do momento em que ele, João, recorreu ao empréstimo pessoal, das duas, uma. Ou ele baixou o nível de vida dele, ou aquilo virou uma bola de neve. E na hora que aquilo virou uma bola de neve, ele não tinha mais para onde fugir. César, e o Pedro? O Pedro fez o seguinte: ele continua guardando os 3 mil reais por mês. Eu não estou nem olhando, pessoal, se o salário deles está aumentando, se eles estão progredindo na carreira, eu não estou olhando nada disso nesse início. Depois a gente vai fazer a coisa ficar cada vez mais realista. Mas o Pedro conseguiu, ao final de 20 anos, guardando 3 mil reais por mês, guardar 2.760.000 reais. E aí ele decidiu, ao final de 20 anos, quando ele tinha 45 anos, que ele não ia mais guardar esses 3 mil reais por mês. O que ele ia fazer? Ele ia começar a gastar os 15 mil reais de salário. Mas ele ia deixar esses 2.700 rendendo sem tirar nenhum real. O que nós já temos nesse momento da vida do Pedro? O João está lá, gastando tudo. O Pedro, num primeiro momento, ele depositava os 3 mil, ele não via o dinheiro dele crescer, mas ele tinha consciência de que aquele momento em que aquele dinheiro viraria uma bola de neve iria chegar. E ele mantinha religiosamente. Ele estava fazendo o quê? Ele estava construindo a liberdade financeira dele. Era aquele momento de construção, de acumulação para rumo à liberdade financeira. Num segundo momento, com 10 anos, ele notou o seguinte: o dinheiro já estava relativamente encorpado, já conseguia render 6 mil reais por mês. Mas ele precisava o quê? Ele precisava ainda colocar aqueles 3 mil, e aqueles 6 mil eram os juros compostos. Aquele ia ser o acelerador da liberdade financeira. Então ele ia acelerar a liberdade financeira
se ele não tirasse nada e continuasse contribuindo com os 3 mil. Ele entrou na fase 2. E da fase 2, ele chegou aos 20 anos de contribuição dos 3 mil reais, com 2 milhões 760 mil reais. E o que ele, João, que ele, Pedro, fez? O João estava lá, pessoal, gastando tudo. Ele simplesmente parou de contribuir os 3 mil. Por quê? Porque ele conseguia um rendimento de mais ou menos 23, 24 mil reais por mês. O que aqueles 3 mil faziam de diferença? Nada. Então o principal era o quê? O principal era ele manter o foco em não gastar aquele dinheiro. E assim fez. E aos 55 anos, ele, Pedro, tinha 8 milhões e meio de reais. Vamos para a planilha, que está tudo isso na planilha. Olha só. O Pedro tinha, aos 30 anos, 8 milhões 570 mil reais, que ele tinha economizado 3 mil reais por mês durante os primeiros 20 anos, e aplicado a uma taxa de 12% ao ano, que é 0,95 ao mês. Vamos ver o que teria acontecido de diferente se o Pedro tivesse optado em depositar, fazer um aporte adicional de 12 mil reais. Por que 12 mil reais, César? 12 mil reais seria o quê? 12 mil reais seria o 13º dele, ele guardaria 80% e gastaria 20% desse 13º. Ele era CLT. Ele iria guardar 80% e aplicar esses 80% aonde? No mesmo lugar, a essa taxa de 12% ao ano. E ele fez isso todo dezembro. Durante quanto tempo? Durante 10 anos. Ele chegou ao final do 10º ano, a partir do momento em que ele fez esses aportes adicionais de 12 mil reais, com 882 mil reais. E o que ele opta? Ele pensa o seguinte: a partir daqui, eu não mais vou aplicar esses 12 mil reais. Veja, no próximo dezembro, ele gasta o 13º dele. Ele está querendo o quê? Ele não está rumo à liberdade financeira? Então ele quer também ter um pouco de folga na vida dele. Com 35 anos, ele já começa a se dar alguns luxos. Vamos ver o que aconteceu quando ele tinha 45 anos. Ele passou a ter 3 milhões 413 mil. E vejam que essa diferença de 2.750 para 3 milhões e 400 é fruto do 13º de 10 anos. Observe, ele aplicou 12 mil reais por 10 anos, 120 mil reais. Quanto que ele tem ao final de 20 anos a mais? Ele tinha 3.413 menos 2.759. 650 mil reais a mais ao final de 20 anos por ter aplicado 12 mil reais durante 10 anos. Vamos ver o que aconteceu ao final de 30 anos. 10, 20. Ao final de 30 anos, ele tinha 10 milhões 602 mil reais. Então, pessoal, o João continuava lá gastando o dinheiro todo dele, e esses 120 mil reais viraram quase 2 milhões de reais ao final de 30 anos. O que a gente pode depreender aqui? Nesse momento específico da vida, o Pedro está ganhando 10, ele tem 10 milhões de reais guardado no banco. Esses 10 milhões de reais estão rendendo 100 mil reais de juros. César, o Pedro já podia estar aposentado há muito tempo. 55 anos, com 10 milhões de reais, o quanto que o Pedro precisa para aposentar? Basicamente, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte:
Se você parar para pensar que conseguir no Brasil inflação mais 4% ao ano é fácil, é simples, IPCA mais 4, se ele conseguir ter um custo anual de 4% do dinheiro que está no banco, isso está perfeito. Qual é o custo anual do Pedro? Ele gasta, nessa época ele já gastava 15. 15 vezes 12. O custo anual do Pedro é 180 mil reais. Então, se ele pegar esses 180 mil reais e multiplicar por 25, 4 milhões e meio. Eu te falo o quê? O dia que o Pedro tiver 4 milhões e meio, ele pode parar de trabalhar e simplesmente gastar 4% da renda dele, que está rendendo a renda passiva no banco, que ele vai conseguir viver para o resto da vida. Isso a gente consegue afirmar. Quando é que o Pedro poderia ter parado de trabalhar? Pedro poderia ter parado de trabalhar aqui, ó. 4 milhões e meio. Aqui, em junho de 1947, aonde o Pedro teria quanto? O Pedro teria 48 anos. Aqui o Pedro tem 47 anos, que ele nasceu no ano 2000. O Pedro tem 47 anos. O Pedro poderia ter parado de trabalhar aqui, pessoal. Mas veja, o Pedro não está interessado em manter essa vida dele para o resto da vida. Ele quer aumentar de patamar. Ele não quer gastar os 15 mil por mês. O Pedro quer gastar, vamos supor que o Pedro queira gastar 30 mil por mês. O Pedro precisa de 9 milhões. Ou o Pedro, ao invés de gastar os 30, ele quer gastar 25. Ele quer fazer uma viagem para a Europa, ele quer curtir com a mulher dele. E, portanto, ele precisa de 7 milhões e meio. 7 milhões e meio ele adquire aqui, quando ele tem 51 anos. E aqui, pessoal, com 51 anos, com 7 milhões e meio, o Pedro pode simplesmente deixar de trabalhar, tranquilamente. Ele vai deixar de trabalhar e vai fazer o quê? Ele vai gastar, nesse caso específico, 25 mil reais por mês. César, mas ele vai gastar 25 mil reais por mês por quanto tempo? Por resto da vida. E ele vai morrer e vai deixar 7 milhões e meio de herança para os filhos dele. Vejam vocês que esta fase inicial, que é a fase em que você faz os seus aportes, você olha para o seu saldo bancário e você não vê esse saldo aumentando. É ruim, eu concordo. Nessa época, o João estava muito mais feliz, porque o João estava gastando, estava feliz da vida, curtindo a vida. E o Pedro estava pensando no futuro. Só que na hora que o Pedro chegou com 50 anos, o Pedro simplesmente falou: agora eu posso parar de trabalhar. E o João? O João continuava com os 15 mil dele, gastando, vivendo muito pior do que o Pedro. Ia ter que trabalhar até os 65, mais 15 anos. E o Pedro já estava aposentado. E aposentado porque ele, Pedro, decidiu que não queria mais trabalhar. Só por isso. Vejam a diferença que faz você ter uma organização, você ter aquela aporte mensal sempre, frequente, e aplicar bem o seu dinheiro nos primeiros anos de vida, na fase de construção e na fase de aceleração. Essas são as fases fundamentais para que você consiga chegar na liberdade financeira daqui a uns anos. Compreenderam, galera? Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, senta o dedo no like. Daqui a pouco eu volto com alguns pontos adicionais da vida do Pedro e da vida do João. O que a gente quer fazer? O que a gente quer mostrar é o seguinte: se você tiver regularidade nos seus aportes, se você entender da aplicação, entender dos seus investimentos, você vai conseguir antecipar a sua liberdade financeira. E a antecipação da liberdade financeira é o que nós estamos buscando. Galera, senta o dedo no like, me siga para mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.